Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá na congregação que pastoreia o reverendo Josué Villasenor, lá em Guadalajara, Jalisco, México, e também a todos que estão nos diferentes lugares lá na República Mexicana, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas, em toda a América Latina e o Caribe e América do Norte, e também os que estão conectados através do satélite Eutelsat 8 lá em Israel, e na Europa, na África, na Austrália e demais lugares onde o sinal chega e onde não chega pela internet. Todos os meios de comunicação. Hoje, sábado 11 de maio de 2024. Vamos ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 1. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando aconteceram essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E aí de tua vinda, embaixo ele escreve Apocalipse 10, de 1 a 11. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação. Aí ele escreve fim à esquerda. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, ele escreve aí, os dias da Segunda Guerra Mundial, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. A obra
a obra de Deus hoje, depois da dispensação da graça. Podem sentar uns minutos. Nos diz na mensagem a visão apocalíptica na dispensação da graça, pregado em 15 de novembro de 1992 aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz: agora chegamos ao fim do tempo, ao fim do século, onde vimos que o sétimo anjo mensageiro deu a conhecer a história do passado da dispensação da graça desde o ponto de vista divino. Por isso, lhe foi revelada essa história desde o ponto de vista divino ao sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia, o qual veio com espírito e virtude de Elias. No livro dos selos, na página 247, nos diz: queremos ver esses detalhes como na metade da página, um pouquinho mais acima, segundo parágrafo. Queremos ver isso em detalhes, para que o entendam completamente. Vocês reconhecem que não estou falando somente a essa congregação, mas que estas fitas chegam a todas as partes do mundo. Tenho que fazer isso bem claro, porque às vezes uma pessoa chega a ouvir apenas uma fita, e se não escuta a série completa, pois estão todos confusos. Ele escreve aí, se confundem. Vejam, os que escutam talvez um ensinamento sobre carpa, somente um, e não escutam o que, ou não leram, não escutaram o que Deus nos deu em todo este tempo, se confundem. A maioria se confunde, podem escutar algo e como não tem, tudo o que se falou para chegar até esse ponto, pois estão todos confusos, se confundem. Deus prometeu isso para esse dia, para o tempo quando todas essas coisas seriam concluídas, todas as coisas que, por tanto tempo, estiveram tão misturadas. Tivemos mantos de Elias e houveram pessoas como João Alejandro Dowie, que está sepultado, envolvido no manto, porque disse que era Elias. Tivemos todo tipo de coisas assim, mas o que significam? Isto somente é para desvirtuar a verdade que será manifestada. Houve muitos falsos cristos. Antes que Jesus viesse sempre, foi assim. É Satanás produzindo seus impostores para transtornar a mente e a fé das pessoas antes que o verdadeiro aconteça. Numa mensagem diz que vinham, que tinham vindo muitos que se chamavam Jesus, mas somente um que se chamava Jesus era quem cumpria esses requisitos, ou seja, era quem realizaria a obra como Cordeiro de Deus para morrer na cruz do Calvário, mesmo que tinham muitos que se chamavam Jesus, mas somente um. Um Jesus era quem estava Deus cumprindo nele a vinda do Messias. Não disse Gamaliel algo com relação a isso quando falou aos judeus naquele dia? Disse: israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos dispersos e reduzidos a nada. Depois, por isso vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, pois se este conselho ou essa obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Atos 5, 35 ao 36, 38 ao 39. O homem usou a sabedoria, era um mestre. Agora vejam, esse sim é um homem sábio, entendido, sábio. Ele disse: veja se se este movimento não é de Deus, vai se desfazer como se desfez também estes outros movimentos que aconteceram. Mas, se é de Deus,
não vão poder desfazê-lo, não vai se desfazer desse movimento, não vão poder se desfazer desse movimento melhor, estariam contra o programa divino, da obra de Deus, do próprio Deus. Assim que vejam este homem sábio Gamaliel, a sabedoria, ou seja, usou a sabedoria e lhes aconselhou que melhor não se metessem com esse grupo, que fossem inteligentes, que não sejam tontos, que não vá ser que estivesse contra Deus. E Jesus disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancado. Agora, para finalizar todos estes mistérios, Deus prometeu que se levantaria um genuíno Elias, algum homem ungido com esse espírito, e seria revelado. Ele prometeu isso em Malaquias 4. Me chegaram muitas cartas dizendo que isso não é assim. Mas eu gostaria de falar com essas pessoas. Você não pode negar. Qualquer teólogo sábio conhece que é a verdade. O estão buscando. Mas será igual como aconteceu com João, o precursor da primeira vinda de Cristo, ao qual não reconheceram porque eram muito grandes as coisas que estavam profetizadas sobre ele. Ele ia descer, abaixar todos os lugares altos e subir todos os lugares baixos, e todos os lugares ásperos seriam aplainados. Isaías tinha profetizado isso ainda 712 anos antes de João nascer. Malaquias também profetizou dele 400 anos antes de seu nascimento. Conhecendo essas profecias, eles esperavam que descesse uma escada do céu e este profeta se apresentasse diretamente de Deus com sua vara em sua mão. Mas o que aconteceu? Chegou um homem que não tinha papéis de identificação da organização, ficava no deserto e nem tinha educação primária. Os historiadores escreveram que aos 9 anos foi ao deserto, depois da morte de seus pais. Seu chamado era muito importante para que andasse perdendo tempo no seminário. Ele tinha que anunciar o Messias. Deus não podia usar para isso um homem todo cheio de teologia. Não pode fazer. Porque tal tipo de homem sempre correrá aos seus conhecimentos. Essa é sua base. Quando ele vê algo, sempre regressa ao que os mestres lhe disseram. Seria melhor que a pessoa não se acercasse, não se aproximasse dessas coisas. Creia em Deus. Encontramos, pois, que o passaram despercebido. Até os próprios apóstolos não o reconheceram. Aí ele escreveu embaixo, os apóstolos não sabiam que João Batista era Elias. Até os próprios apóstolos não o reconheceram, pois eles disseram, por que dizem os escribas e até as escrituras que Elias virá primeiro? E Jesus respondeu, já veio e não o reconheceste. Dessa mesma maneira eu vejo o rapto. Acontecerá e sei que isso soa estranho, mas talvez depois dessa mensagem de hoje, primeiro Deus, você saberá mais sobre isso, de como será. Será tão secreto que quase ninguém saberá. O mundo continuará como sempre. Assim acontece sempre. Uma porcentagem muito pequena das pessoas que viveram nos dias de Jesus soube que ele esteve sobre a terra. Quando Elias profetizou, eu duvido que houve uma só pessoa que o reconheceu. Pensaram que era um louco, um fanático, e o odiavam. Era o que chamava uma pessoa diferente, rara. Eu creio que qualquer verdadeiro cristão renascido é uma pessoa rara, diferente para os do mundo, porque você foi mudado, e agora é de outro mundo, o seu espírito, e ele escreve sexta dimensão, seu espírito é do outro lado do abismo. Isso aqui é uma confusão tão bárbara. Ele escreve aí no cantinho em cima à direita, é teofania da sexta dimensão, ao nascer de novo. E também por aqui escreve do outro lado do abismo. Agora é de outro mundo, seu espírito é do outro lado do abismo. Isso aqui é uma confusão tão bárbara. Se você não é diferente, então algo anda mal. Ainda é muito semelhante aos da terra. Um cristão deve ter mente celestial. Os do céu vivem pela palavra. Por isso ele dizia mais adiante também que devemos refletir de onde viemos, ou seja, da sexta dimensão, não da quinta dimensão.
Então vemos o que aconteceu e cremos que haverá uma vinda do verdadeiro espírito de Elias. Foi predito que assim aconteceria. Temos que recordar então que isto virá em seu devido tempo e época. Talvez estamos agora mesmo colocando o fundamento para isso. E não será uma organização. Sobre esse ponto, estou em desacordo com um bom amigo meu, o qual disse que será um grupo de pessoas. Mas gostaria que alguém me mostrasse isso nas Escrituras. Deus, o Deus imutável, nunca muda seus planos. Se chegar a fazê-lo, então não seria Deus. Correto. Porque então, ele seria um mortal, com a mesma capacidade que eu, e cometeria erros. Ele escreve aí à esquerda, Deus é imutável, mas Deus nunca mudou seus planos. Desde o princípio, lá no Jardim do Éden, fez o plano de redenção, o qual foi pelo sangue. Provamos a educação, o governar com ditadores, a psicologia, o denominacionalismo e quantas coisas mais para juntar todas as pessoas e para que se amem uns aos outros. Mas não há nenhum outro lugar para ter companheirismo, a não ser sob o sangue do Senhor. É o único lugar onde Deus se encontra com o homem e desenha uma pedra angular e as eras à direita. Deus sempre opera com um só indivíduo. Dois homens têm duas ideias. E nunca houve dois profetas maiores sobre a terra profetizando ao mesmo tempo. E se os tem, diz o irmão William, que um pertence a uma dispensação e outro a outra dispensação. E se não, pois, um pertence a uma era, que não é de uma dispensação, e outro pertence a outra era ou a outra dispensação. Esquadrinhe bem. Não, Senhor, haveria muita confusão. Deus tem que ter um só homem completamente rendido e esse é quem pode utilizar. Ele busca essa pessoa e essa pessoa aparecerá. Ele escreve à esquerda, Deus opera com um só homem. Ele busca essa pessoa e essa pessoa aparecerá. E aí escreve Apocalipse 1, versículo 1, 7, versículo 2, embaixo, 10 do 1 ao 11, 11 do 3 ao 7, vejam, esses são os ministérios de Moisés e Elias, as duas oliveiras, o anjo com o selo do Deus vivo, veja, 14 do 1 ao 20, 17, versículo 14, 19 do 11 ao 21, porque vejam, isso é o mesmo. Mais adiante aí, vamos ver se podemos ler em uns minutos, que ele diz que Apocalipse 19 é o mesmo, porque em cima escreve Moisés e Elias, ou escreve Apocalipse 11. Essas escrituras escrevem aí embaixo e essa pessoa aparecerá. Alguém que escutará a Deus palavra por palavra. Não importa o que os demais disserem. Ele não se afastará da verdade, correto. Ele esperará ouvir o assim diz o Senhor e não se moverá até tê-lo ouvido. Volto e leio. E não se moverá até tê-lo ouvido, será perfeitamente vindicado. Os do mundo o odiarão, mas quando essa luz der na semente escolhida, a semente predestinada, como foi nos dias de Jesus, a vida brotará, e ela conhecerá a semente e entenderá, e não terá que se explicar nada. Ela disse, Senhor, me parece que és profeta. Sei que quando o Messias vier fará essas coisas. Jesus respondeu, eu sou. Isso já foi suficiente, vejam. Ele se apresentou a essa mulher, disse, eu sou. Agora ele diz, não vá dizer, porque vejam, a revelação de quem ele era para ela. Agora veem vocês que ele vem ali e se revela a ela, e isso é como ele em São Mateus nos diz que ele ia cumprir sua vinda como ladrão à noite. E a ela estaria se revelando no fim do tempo como eu sou. O Messias se apresentará ele mesmo. Ela não teve que esperar toda essa noite e a seguinte, já o tinha tudo ali. Já tinha tudo ali mesmo. Já estava em caminho para anunciá-lo lá no povo.
Agora continua dizendo nosso irmão William. Depois, quando correspondeu falar sobre as coisas que estavam no futuro, encontramos que ele disse, está falando aqui do quarto Elias, e aqui lemos essa porçãozinha aqui, que nos descreve também. Nosso irmão Branham nos fala aí da forma em que Deus atuou e está atuando neste tempo por meio de um só homem, não de um grupo. Depois, quando correspondeu falar sobre as coisas que estavam no futuro, encontramos que ele disse que o quarto selo, que é o cavaleiro do cavalo amarelo, que é o anticristo, no qual o diabo se encarnará e perseguirá os filhos de Deus dentre os gentios e também os escolhidos do povo hebreu. Ele disse, este selo é um selo predito, mas o seu cumprimento está no futuro. Quando as eras tiverem terminado, será a última etapa do diabo em sua obra contra o programa de Deus. Na página 256 do livro aqui dos selos que estamos lendo, nos diz, note bem, essa última vez vem sobre o cavalo amarelo. Isto não é em nosso dia. E ele escreve aí, sétima dispensação, sétimo dia. Sétima era. Isso não é em nosso dia, pois o dia ali era a sétima era. Será mais adiante. E escreve o oitavo dia, sétima dispensação, sétimo milênio. Será mais adiante porque é um selo predito. Quando isso acontecer, já a igreja noiva já terá subido. Quando este indivíduo apareça sobre a terra, ele se tornará completamente o diabo. Ele escreve depois do rapto. Ele escreve quarto selo é predito. Recordem que tudo isto nos mostra que tudo isso estará ocorrendo, diz o irmão Branham aí. Quando isso acontecer, a igreja noiva já terá subido. Vejam que é depois das eras, em uma era mais acima que a era da pedra angular. Progride de anticristo até falso profeta e, finalmente, na besta, o diabo mesmo. Ele vem sobre um cavalo amarelo, várias cores misturadas, para que apareça amarelo, cor de morte. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a grande diferença entre os dois. Notem, o anticristo vem sobre um cavalo amarelo, cores misturadas. Um cavalo é uma besta e representa um poder. Seu poder está todo misturado. Por quê? Porque abrange o sistema político, os poderes nacionais, os poderes religiosos, poderes demoníacos e demais poderes misturados. Mas quando Jesus vier, ele virá sobre um cavalo de uma cor sólida, a palavra. Este outro mistura suas cores, branco, vermelho e negro, três cores representados em um, e três poderes representados em um. Ele escreve aí, três coroas em uma. Foram o cavalo branco, vermelho e o negro e foram três coroas em uma. E aí ele escreve três coroas em uma, à direita. Eu mesmo vi essa coroa. É muito bonita, mas não podia tocá-la porque estava numa vitrine. Aí estava a tripla coroa dentro do vidro com um cadeado, de modo que eu sei que é a verdade. Tripla coroa, vicário do céu, do purgatório e da terra. Tem os três poderes unidos. Tem tudo isso misturado em uma cor amarelada, a cor da morte. Os três poderes são político, religioso e demoníaco. Ele é o rei da política, Satanás. E é inteligente. Não tente ganhar com argumentos, só confie no Senhor. Vejam, não se pode discutir, porque Deus não discute nem seus filhos com os filhos do diabo,
Ou seja, estariam discutindo com o próprio diabo e aqui o irmão Branham diz, ele é inteligente, diz, não tente ganhar com argumentos, só confie no Senhor. Agora vimos isto antes, tudo quanto ao sábio, à educação e coisas relacionadas, vem do lado contrário. Vejam, a educação em tudo isso vem do lado contrário. Esquadrinhe você as escrituras. Siga a linhagem dos filhos de Caim, veja como saíram. Depois siga a linhagem de Sete e veja como eles foram. Eu não estou respaldando a ignorância de nenhuma maneira, não, Senhor. Mas veja você como foram os personagens bíblicos. Houve um bem instruído chamado Paulo. E este disse que tinha que esquecer tudo o que tinha aprendido para poder conhecer a Cristo. Disse, não vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas o melhor vinha a vós com o poder da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo. Note nos demais. Muitos nem podiam diferenciar entre a mão esquerda e a direita. Note, de onde vieram os profetas da antiguidade. Vê você? Ao contrário, os outros são da rama inteligente e sábia. Essa sabedoria é a coisa que nos separa de Deus. E ele escreve a sabedoria humana. Ele tem três poderes ou setores sobre os quais governa a terra, o céu e o purgatório. Ele mesmo é uma trindade, porque assim é feito, vem montado sobre uma trindade. Seu poder é uma trindade, sua coroa é uma trindade, e seu cavalo é uma trindade. Então, ele é uma trindade. Um poder trino, uma tripla coroa e um cavalo em três ofícios. E aí está o quadro de novo. Porque as três etapas do seu ministério o tornam uma só pessoa. Satanás encarnado. E escreve à direita, aí Satã encarnado. Foram o anticristo, o falso profeta e a besta. Esses três tipificam. Agora Deus também se dá a conhecer em água, sangue e espírito. E assim faz um cristão filho de Deus pela palavra de Deus. Mas esses três poderes o convertem num diabo. Isso aqui é água, sangue e espírito, o qual é Deus. E aquilo lá é política, religião e poder demoníaco, o qual misturado o tornam o diabo. E na página 278, aí nos escritos, aí ele escreve, deste quarto selo ele escreve, o quarto selo é um selo predito, depois das eras se cumpre. Para que tenham essa anotação aí, o quarto selo é um selo predito, dois pontos, depois das eras se cumpre. E continua dizendo o nosso irmão William, também, quando esteve falando do sexto selo, também disse que era um selo predito, porque o seu cumprimento estava no futuro. Era um selo para ser realizado depois das 7 eras da Igreja Gentia, depois da dispensação da graça. Um selo predito para a dispensação do reino. Vejam na página 362, nos diz ali, na metade da página, diz, aqui eu poderia dizer algo muito tremendo, mas eu creio que seria melhor deixar para amanhã. Bem, e terão poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também poder para ferir a terra com as pragas quantas vezes quiserem. O que é? Que outra coisa fora da palavra pode produzir essas coisas? Eles poderão fazer que a natureza faça o que eles quiserem. Ele escreve à direita o que quiserem, e à esquerda escreve pragas. Aqui está. E em cima escreve Apocalipse 11, 3 ao 12 ou ao 15, 3 ao 15. Aqui está. Eles são os que produzem este sexto selo, o descobrem e o abrem. É o poder de Deus para interromper a natureza. O sexto selo é totalmente uma interrupção da natureza. E aí ele escreve Moisés e Elias abrem o sexto selo. Ele escreve a natureza. Me entendem? Aí está o selo. Quem o faz? São os dois profetas do outro lado do rapto. Eles, com o poder e a palavra de Deus, condenarão a natureza. Poderão produzir terremotos.
converter a lua em sangue, ou fazer descer o sol, enfim, qualquer coisa que eles demandarem, e isso vai acontecer. E aí, o sublinha bastante, isso vai acontecer. Aí o tem. Vem como os selos se abrem juntamente com as eras da igreja e como mostra os mártires. E agora vemos os dois profetas em pé ali com a palavra de Deus para fazer com a natureza o que quiserem. E até podem sacudir a terra. Mostra exatamente quem faz isso. São Moisés e Elias. São Moisés e Elias, porque esses são seus ministérios se repetindo. Podem ver? Podem ver o que é o sexto selo? São esses dois profetas. Agora note bem e não deixe que isso os escandalize. Aí ele escreve embaixo, o sexto selo são dois profetas, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo. Não deixem que isso os escandalize. Vejam que isso é o que ele disse no sétimo selo, que diz que isso não deveria nos fazer tropeçar, ou seja, o cumprimento da vinda do Senhor, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E nos primeiros selos, por aí disse na brecha, e no primeiro selo, e nessas primeiras mensagens ele disse que, disse a João, guarde-o, não escrevas nada, deixe passar, porque tropeçarão com isso. Agora vejam aqui, ele falando também deste sexto selo, ele diz, não deixem que isso os escandalize. Notem, quem abriram este selo? Profetas. Amém. Aí o tem, irmão, estamos vivendo no dia da águia. Eles abriram o sexto selo porque tinham poder para fazê-lo. Amém. Aí está se abrindo o sexto selo. Agora, retrocedendo um pouco, podemos ver que Jesus disse que isso aconteceria. E lá no Antigo Testamento, Ezequiel também disse como seria. E agora aqui vemos o sexto selo já aberto. Você dirá, isso é algo muito misterioso. Como aconteceu? Aqui está a chave, o segredo. Foram os profetas, porque assim diz a Bíblia. Eles podem abrir a qualquer tempo, em qualquer tempo. Podem fazer o que quiserem com a natureza. E fazem o mesmo que fizeram em seu ministério anterior, porque já sabem como fazê-lo. Amém. Glória. Quando eu vi isto, me levantei da cadeira e comecei a dar voltas no quarto. Pensei, quão agradecido estou, Pai Celestial. Aí está, isso é. Eles abriram esse selo. Eles abriram esse sexto selo. Amém. Notem neles. Se alguém os danificar, fogo sai da sua boca. A palavra, vejam, é a palavra, essa espada de dois fios. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Ele escreve no dia de Pentecoste. E também fogo, a palavra procedeu das suas bocas. O ano de Pentecoste escreve. E aqui em Apocalipse capítulo 19, vemos a mesma coisa. E em cima escreve, Apocalipse 19, 2 pontos, Moisés e Elias. Vem que é o mesmo. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o mesmo que Apocalipse 11. E da sua boca sai uma espada afiada, a palavra. É Cristo quem vem. E com essa espada aniquila os seus inimigos, correto? Agora, ele já vem. Note bem. Agora continua dizendo aqui, nosso irmão William, esse selo corresponde ao ministério de Moisés e Elias, chamando a 144 mil hebreus e selando-os com o selo do Deus vivo. Sob esse selo, também podemos ver que o inimigo de Deus, o diabo, se levantará contra o programa divino que Deus estará realizando através do ministério de Moisés e de Elias, e perseguirá estes ministérios em quem estiver operando. Como vai persegui-los? Pois, a esses ministérios? Pois, no instrumento em que Deus estaria operando esses ministérios. Não pode perseguir o diabo, o anticristo, o homem de pecado, esse movimento ecumênico, Concílio Mundial de Igrejas, e antes de toda essa manifestação plena do diabo, pois antes dos próprios crentes na mensagem que
se separaram por meio da pregação das duas oliveiras, os quais estão realizando a segregação, a separação entre o certo e o errôneo, porque começa por aí. Vão progressivamente também esse ataque até que chega a esse movimento no qual o diabo, o anticristo, o homem de pecado, já atirará um aperto direto para esse ministério que Deus está usando em uma grande carpa catedral para falar mais claro. Vejam, tudo começa de uma forma assim progressiva. E perseguirá estes ministérios em quem estiver operando nesse véu de carne. Não pode perseguir um corpo eterno e glorificado, porque, vejam vocês, quando Jesus ressuscitou nesse corpo glorificado, desaparecia, aparecia mais adiante, em outro lugar onde disse, me esperem lá, e lá estava, ou aparecia com as portas fechadas. Vejam. Vejam, o ministério no qual Deus está operando os ministérios de Moisés e Elias neste tempo final é um ministério como o ministério de Jesus depois que foi adotado no Monte da Transfiguração. E por isso poderá dizer, como disse Jesus ali, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Já depois que ele ressuscitou em seu corpo glorificado, não teve que voltar a dar sua vida. Tão simples assim. E diz que as duas oliveiras, as duas testemunhas, serão mortos, mas depois de 3 dias e meio. Diz assim Apocalipse 11, versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio entrou neles o Espírito de vida enviado por Deus, e se levantaram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, suba aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Vejam vocês, vejam vocês, depois de 3 dias e meio, há uma ressurreição. E depois sobem ao céu numa nuvem, assim como Jesus subiu ao céu numa nuvem. Diz, naquela hora houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade se derrubou. E pelo terremoto morreram o número de 7.000 homens, e os demais se aterrorizaram e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou. Eis, o terceiro ai cedo virá. Agora vejam vocês, tudo isso está sob o 6º selo. Agora vejam vocês, o 4º selo está fora da dispensação da graça. O 6º selo está fora da dispensação da graça. O 4º selo fora da dispensação da graça. O 6º selo está fora da dispensação da graça. Estes selos se cumprem na dispensação do reino. O 7º selo, que é a segunda vinda de Cristo, se realiza depois da 7ª era da Igreja Gentia, depois de terminada a dispensação da graça, depois de terminada a era de Laodiceia e terminada a etapa onde foi precursada a segunda vinda de Cristo. Depois se cumpre a vinda do anjo forte, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Eu Sou, do Antigo Testamento, do Jeová do Antigo Testamento, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vejam, depois da dispensação da graça, é que se cumpre o 4º selo, o 6º selo, o 7º selo. Vejam, todo esse conteúdo desse selo se cumprem depois da dispensação da graça. No livro Por Amor aos Escolhidos, na página 51, nos diz, portanto, onde vamos buscar o enviado de Deus para o último dia? Na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é que se encontrarão, verão o cumprimento da vinda do Messias para o tempo final, para os gentios. O que é para a igreja, a segunda vinda de Cristo é para os judeus, a vinda, a manifestação das duas oliveiras, a manifestação de Elias pela 5ª ocasião em seu 5º ministério. E o segundo
segundo o ministério de Moisés para o povo de Deus, para os judeus. O que é o sexto selo? 2 oliveiras, Moisés e Elias para os judeus, é o sétimo selo, a vinda do Senhor para o cristianismo. Tão simples assim. Portanto, é importante estar despertos espiritualmente, esperando o cumprimento das profecias correspondentes a este tempo final. Os crentes em Cristo devem estar alertas, porque o mistério da segunda vinda de Cristo vai ser aberto ao público em algum momento. E aí terminará a misericórdia, porque se fecha a porta da misericórdia divina para a dispensação da graça e se abrirá a porta da dispensação do reino, onde entrarão judeus do povo hebreu, 12.000 de cada tribo, dos filhos de Israel. Quando é que a misericórdia de Deus sob a dispensação da graça termina? Quando já chega ao seu final e se abre a dispensação do reino, onde a misericórdia de Deus estará no meio da igreja, sob esses ministérios, sob esse novo propiciatório, onde Deus estende essa misericórdia por última vez. Agora vejam, vamos nos deter um momentinho aí, no livro aqui dos selos, um pouquinho mais à frente. Há um lugar onde o nosso irmão Branham aqui nos fala aqui na 364, vejam essa partezinha. Deus mandou Elias em cima. Deus mandou Elias a Acabe. E dali saíram 7.000. Correto? Agora, o manda de novo aqui no tempo da tribulação e chama os 144.000. Agora, qualquer um dirá, mas isso aqui ocorre em um tempo já dentro da grande tribulação. Passem a 359, onde ele ali diz: mas Jacó disse, não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144.000, os ganhadores de dinheiro, que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias. Ou seja, estará esse ministério aí no meio do povo, no meio da raça humana, tendo essa aproximação que tiveram os irmãos de José, lá no Egito, com José. Estava no meio deles e não percebia que era seu irmão. Aí estarão Moisés e Elias, amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144.000 das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. E isso acontece justamente antes de começar a tribulação. E aqui, ele diz que isso acontece. O manda de novo aqui no tempo da tribulação e chama os 144.000. Quem não tem percepção profética, pois não entende. Ou vê somente um ângulo e ao não ter essa percepção profética, diz, espera que isso se cumpre aqui. E então vai se encontrar todo confuso. Por isso, tem que escutar e ler todo o livro para ter o quadro claro e ver por que ele aí falou isso que falou aí. Assim é com o ensinamento sobre carpa. Agora vejam, tudo isso se esteve abrindo e vamos vendo o cumprimento enquanto Deus vai realizando essa obra, esse programa, nessa dispensação do reino, para que assim o diabo não imite e não se adiante e atrapalhe o programa que Deus tem já sob a dispensação do reino. Agora recordem que o único que não quer que se cumpra o programa divino é
o adversário de Deus, o diabo. Mas ele necessita instrumentos, seres humanos, para poder atuar. Senão, não pode atuar. E, através desses instrumentos, ele trata de se adiantar, de imitar como fez nas eras, de imitar e tentar enganar os escolhidos. Mas os escolhidos, ao eles estarem esperando a única esperança, que é o cumprimento da vinda do Senhor à sua igreja para levá-la no rapto, qual eles sabem que vem como ladrão à noite, eles o reconhecem sua voz e dizem, isto é o que eu estava esperando, e se agarram dessa palavra, dessa promessa sendo cumprida no meio da igreja noiva e recebem as bênçãos. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, neste livro de Por Amor aos Escolhidos, página 51, onde eu me detive. Isso é da mensagem, o enviado do Pai. Portanto, estejamos alertas com nossos olhos espirituais bem abertos, porque em breve se abrirá o mistério da segunda vinda de Cristo para o cristianismo e da vinda dos ministérios de Elias e Moisés para os judeus. Primeiro, se abre esse mistério para o cristianismo, para a igreja, primeiramente a igreja noiva do Senhor. Vejam que também o mundo, esse mundo denominacional, por isso diz, no mesmíssimo tempo, quando esse mundo denominacional comece a receber a mensagem, vejam, é a exata hora da sua vinda, porque aí está plenamente ou está sendo cumprido plenamente sua vinda. Ou seja, já se abrindo ao público, já para fora, para esse mundo denominacional. Mas antes, está no meio da sua igreja se revelando como eu sou. Mas vejam que também o povo hebreu, então para eles, se estará revelando, mostrando esse mesmo eu sou, vejam, sob esse ministério de Elias e Moisés. A segunda vinda de Cristo para o cristianismo e a vinda dos ministérios de Elias e Moisés para os judeus. O tema do nosso estudo bíblico para hoje, sexta-feira, 15 de dezembro de 2017. Para hoje, sexta-feira, 15 de dezembro e domingo, 17 de dezembro de 2017, foi o enviado do Pai. Que Deus nos abra as Escrituras e nos deixe ver quais são as profecias para este tempo final. As profecias messiânicas que o Messias Príncipe deve cumprir, prometido para vir neste tempo final. Que Deus os abençoe e guarde a todos e nos permita a todos ver neste tempo final o momento importante em que vivemos, no qual, quando virmos no cumprimento da sua vinda, possamos dizer, isso é o que eu estava esperando, porque eu cria de todo o coração no que está prometido na Escritura com relação à vinda do Messias para este tempo final. Que Deus permita a todos e os guarde e os use grandemente em seu reino neste tempo final. E que em breve recebamos a fé, a revelação da vinda do Senhor e as obras que estarão fazendo e as obras que estarão sendo cumpridas por Ele neste tempo final. E assim recebamos a fé para ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro ao céu. Vejam como Ele falou bastante claro aí, mas como não estava para que a igreja noiva ouvisse, estava velado, estava escondido, mas agora, quando a pessoa lê tudo o que Ele nos falou, a pessoa diz, mas se é que Ele tinha dito que estivéssemos alerta, porque a dispensação da graça estava por se fechar, e na dispensação do reino é onde Deus estaria cumprindo, como lemos ali o quarto selo, veja o quinto selo, o que resta do quinto selo, o sexto selo e o sétimo selo. São selos, eram selos preditos. Agora vejam, que era para o cumprimento dentro da dispensação do reino. Não podia ser na dispensação da graça. Agora, terminando aqui,
da mensagem que começamos a ler, a visão apocalíptica na dispensação da graça. Depois da dispensação da graça, se cumpre a vinda do anjo do pacto, se cumpre a vinda dessa coluna de fogo na dispensação do reino. Quando? Depois da dispensação da graça. Tão simples assim. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder conversar com vocês nesta ocasião sobre este tema, a obra de Deus hoje, depois da dispensação da graça, ou seja, na dispensação do reino. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.